Vamos lá, as notícias do esporte, Abner Luiz. Namastê, Márcio, bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. O Abner só faltou uma esteira para ele fazer. Foi muito bom, né? Foi legal, né, Abner? Bem legal. O pessoal todo ficou zen aí. Ficou zen. E quem tá zen é a torcida paraense, né, Abner? A torcida de Remo Paysandu, depois desse final de semana, tranquilizou um pouquinho mais a situação, né? Como diz lá no meu bairro, uma forra daquelas, sem jogar um futebol envolvente, um futebol que contagie, ou traga uma expectativa de um futuro bem melhor, mas nesse momento, para quem estava na zona do rebaixamento, pontuar, ou seja, fazer os 3 pontos é o ideal, é o necessário, é o mais urgente. E foi exatamente isso que aconteceu com o Remo fora de casa e o Paysandu dentro de casa. E foram vitórias, Márcio, que vale a pena a gente contar, para quem não acompanhou, totalmente improváveis no decorrer dos 2 jogos. O Remo com 1 a menos, às vezes até entregando a bola para tomar o gol, conseguiu uma vitória por 2 a 0, com um jogador a menos. E o Paysandu, que fez um primeiro tempo terrível, tomou o gol, tudo mostrava que o Paysandu iria perder o jogo dentro de casa pela primeira vez, conseguiu uma virada no segundo tempo, ou seja, ufa, estamos fora da zona do rebaixamento e próximos do G8, Márcio, acredite se quiser. Bom, vamos começar com o Remo. O Remo que foi ao interior de Minas e garantiu a 2ª vitória seguida fora de casa. O Leão, mesmo com um jogador a menos, conseguiu um bom resultado diante do Pouso Alegre. O Remo foi ao interior mineiro encarar o Pouso Alegre. No início da partida, os donos da casa quase abriram placar depois da bobeira da zaga azulina. Eric Salles carimbou e Vinícius fez milagre. Na sobra, Patrick Alain escorregou e mandou para fora. Patrick Alain cobrou falta perigosa para o Dragão e Vinícius foi buscar. Dessa vez, o paredão azulino saiu mal, mas se recuperou depois de defender esse chutaço de Igor. O Leão ficou com um jogador a menos no jogo. Fabinho deu esse carrinho em Ryan e levou cartão vermelho. No segundo tempo, ataque do Remo e Rodriguinho mandou direto para o gol e abriu o placar no manduzão. Os mineiros tentaram reagir, mas o chute de Christian Bauer... Wellington viu Jonathan livre pela direita, que chutou para a defesa de Vinícius. O Dragão estava querendo empate, e nesse cruzamento para João Viale, a bola foi na trave. Na sobra, Richard mandou para fora. Depois de bola trabalhada, Ingro ficou de frente para o gol, parou na defesa do goleiro azulino. Nos acréscimos, Richard Franco viu Leonan, que tocou para Lucas Mendes fechar o placar. Final, Pouso Alegre 0, Remo 2. E foi uma vitória realmente de caráter, uma vitória, mais uma vez, que demonstra o compromisso que os jogadores têm com o trabalho, com o clube, com a instituição, com o torcedor. Tenho certeza absoluta que a gente está na direção correta. E na próxima rodada, o Remo vai enfrentar o Figueirense no estádio do Mangueirão. O jogo seria no Baianão, passou para o Mangueirão? Exatamente, pedido do clube do Remo à CBF. E o Remo ontem, no final de semana, né, empolgado com a vitória, e tem que se empolgar mesmo, já anunciou ao torcedor que é estacionamento de graça, R$20 o ingresso da arquibancada e R$40 uma cadeira cativa, ou seja, preços chamados de promocionais, né? Sem necessariamente ter que pagar o estacionamento, e o Remo quer lotar o Baianão para esse jogo. O Mangueirão. O Mangueirão para esse jogo contra o Figueirense. O Figueirense que mudou de treinador, o Paulo Baia assumiu lá, o ex-lateral. Sim. E ganhou fora de casa, já na estreia e tudo mais. Ou seja, essa Série C aí vai ser bem interessante até o final. Bom, e o Remo, né, conseguindo mais uma vitória, como você falou, jogando com um a menos, estava difícil a situação, mas o Leão se superou em campo. E eu repito o improvável, né, Márcio? Porque geralmente, quando você tem um a menos, você fora sofre de casa, muito, né? Fora de casa. O Remo sai para 2 desafios fora de casa e traz 6 pontos, seu Márcio. Não é fácil, não. Isso, inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela de classificação, logo depois que a gente mostrar a vitória do Paysandu. Foi improvável, e não quero que o Lucas Mendes me leve a mal, mas foi tão improvável que foi com gol de Lucas Mendes, ou seja, um lateral cruzando para o outro, se bem que o Catalá, aí o Vinícius entregou a paçoca um pouquinho, mas depois foi lá e salvou. Aí, ó, pegada do goleiro Vinícius. O Vinícius é aquele goleiro tradicional, né, Márcio?
Goleiro é para jogar com a mão e não com o pé, mas o futebol de hoje tem precisado muito do goleiro para que ele inicie essa jogada com a bola no chão também. E aí, Márcio, a pergunta que vem para você, que sempre foi um craque de futebol. Rodriguinho, foi cruzar ou chutou no gol nesse primeiro gol do Remo? Eu acho que ele chutou no gol, será? O Vidas, também um profundo conhecedor, ele disse que foi cruzar, mas não tinha ninguém na área do Remo. Então, vamos dizer que ele foi chutar. O certo, com brincadeira ou não, é a felicidade e a alegria do torcedor do Clube do Remo, de ver o Remo sair da zona do rebaixamento, conseguir 2 vitórias fora de casa. Não interessa se foi no sofrimento, se foi não jogando o futebol que de repente o torcedor gostaria. Mas só sei que todos os caminhos levam o torcedor do Clube do Remo ao Mangueirão no final de semana, seu Márcio. É isso. E o Paysandu jogou em casa, né, no final de semana, recebeu o Floresta do Ceará, sem torcedores na Curuzu, apesar de ter saído atrás do placar. O Papão conseguiu a virada e um jogador bicolor voltou a balançar as redes. Sabe aquela história de jejum de gols? Pode esquecer. Mário Sérgio, o 9 do Papão, voltou a ser decisivo. Eu sou um cara que me cobro bastante, né? Vinha de jogos sem marcar, vinha me cobrando muito. Acabo até às vezes ficando um pouco estressado por conta disso, mas feliz por voltar a marcar novamente. A noite de domingo teve mais uma vez o estádio da Curuzu vazio. Nada de torcedores para a segunda partida de punição imposta pelo STJD. Quando o jogo começou, Eltinho recebeu este passe em profundidade. No cruzamento, Nenê Bonilha mandou mal na finalização. A segunda oportunidade dos bicolores veio nessa cabeçada de Paulão. O Floresta chegou na bonita jogada. Matheus Rocha errou o chute. Marlon ficou mais perto do gol. Giro rápido e finalização. Gabriel Bernard defendeu no susto. Nesse lance, Vinícius Leite chegou na linha de fundo. Depois do cruzamento rasteiro, Robinho por pouco não conseguiu finalizar. Na reta final do primeiro tempo, os cearenses voltaram ao ataque com Matheus Roldan. Gabriel Bernard mostrou segurança. No intervalo, o técnico Marquinhos Santos resolveu mexer por atacado. Apesar das mudanças, o Floresta seguia perigoso. Aos 18 minutos, olha a disposição do atacante Romarinho. Não desistiu da jogada em momento algum. Na sequência, Arthur tentou afastar e acabou chutando em cima do próprio Romarinho. A bola foi para a rede. 1-0 para a equipe cearense. Atrás do placar, o técnico Marquinhos Santos foi pro tudo ou nada. O atacante Nicolas Careca, contratado recentemente, saiu do banco de reservas para estrear com a camisa bicolor. E ele foi logo mostrando disposição de sobra. Depois do cruzamento de João Vieira, tocou na bola. Giovani chegou, chutou cruzado. Mário Sérgio deixou tudo igual aos 23 minutos. Mesmo sem a torcida, o gol de empate trouxe o ânimo que tanto faltava. Arthur recuperou a bola. Bruno Alves deu a assistência e o Super Mário apareceu mais uma vez. Gol da virada. Na bola parada, o Floresta por pouco não marcou na cabeçada de Alisson. O Romarinho continuou dando trabalho. O time de Fortaleza ainda ficou com um jogador a menos depois dessa falta de Riquelme em Giovani. Expulsão direta com cartão vermelho. Nos acréscimos, muita reclamação no banco de reservas do Papão. O árbitro Paulo José de Souza, do Maranhão, expulsou o meia Robinho e o atacante Vinícius Leite. Mas calma, a vitória enfim veio. Paysandu 2, Floresta 1, foi o placar final. Quando tem esse momento de oscilação de atletas durante o jogo, a gente tem que alterar, tem que mexer, e foi isso que nós fizemos, né? Agora é difícil, porque poderíamos ter entrado em outro sistema e poderíamos ter sofrido gol no primeiro tempo e não ter revertido. Tem jogos na Série C que tu joga muito bem, como foi contra o São José ou contra o São Bernardo, e não vence. E tem jogos que tu acaba não jogando bem e vence. Acho que isso é característico da Série C, o mais importante era vencer.
Bom, o Paysandu joga na terça-feira da semana que vem, dia 27, contra o Botafogo da Paraíba, em João Pessoa. Abner. Sem o Robinho, sem o Vinícius Leite. Ontem, infelizmente, assim, sem torcida, tudo que se fala no banco, se grita, se xinga o árbitro está ouvindo pelo ponto do quarto árbitro, inclusive, né? Pelo microfone do quarto árbitro. E aí vai lá e dá cartão vermelho para os jogadores no banco de reservas, ávidos aí para que acabasse a partida, acabaram fazendo algumas atitudes lá que o árbitro acabou expulsando. Acho que foi o pior primeiro tempo dos últimos 20 anos do Paysandu no jogo de ontem. Mas, pós-gol, a conversa no intervalo. E outra, o Marquinhos Santos, na mexida para o segundo tempo, ele não inventou meia de lateral, volante de lateral, lateral de volante, pelo contrário. Botou o Bruno Alves, que já era para ter entrado na partida passada, um jogador de força, um jogador de assistência. Tanto é que ele faz parte da jogada. Reforço sempre é bom quando se tem qualidade. O Nicolas Careca já mostrou força nesse ataque ao dividir a bola, ao disputar a bola, algo que o Paysandu não fazia no primeiro tempo. E o Mário Sérgio é chover no molhado, né, Márcio? Ele mostra muito o que a gente fala de perseverança, de vontade, de dedicação, de entrega. Ele briga com os zagueiros 90 minutos. E aí, irmão, quem briga, quem está atento, quem está sempre ali, esperto, no momento certo e no lugar certo, acaba botando a bola para dentro. É o que fez o Mário Sérgio, que estava com certo jejum de gols. Para você ter ideia do primeiro tempo do Paysandu, tão ruim no dia de ontem, o gol do Romário, que foi o jogador que mais deu trabalho do time adversário, ele vai lá na lateral, se esforça, pega essa bola sozinho, ninguém vai atrás dele, ele traz para a grande área do Paysandu, faz essa tabela, acabaram chutando nele e a bola entra. Naquele momento, Márcio, sinceramente, quem olhou as redes sociais, viu, já que o torcedor não estava no estádio, quem estava ali acompanhando a rede social e ao mesmo tempo o jogo, viu a revolta do torcedor, o descontentamento e o não acreditar. Mas aí, como disse o Marquinho, né? Nem sempre precisa jogar bem numa Série C para você conseguir a vitória. É por isso que se tem que ter regularidade. Aí o Mário Sérgio agradecendo aos deuses do futebol também. E o próprio goleiro, o Bernard, que está bem no gol do Paysandu, inclusive. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma imagem, Márcio, de um jogador do Paysandu. Vou dar o spoiler, mas não vou dizer quem é. Tá. Ele dá a volta no campo pós-jogo de joelhos. Geralmente se atravessa o campo, né, Márcio? Mas esse jogador do Paysandu ontem, quando todo mundo praticamente já tinha ido embora, ele ficou solitariamente dando essa volta no gramado, né, rodeando o gramado assim, né? E ele vai contar pra gente qual o motivo, e um motivo muito nobre, viu, Márcio? Bacana. Muito nobre mesmo, bem legal. E aí o goleirão do Paysandu fazendo mais uma defesa, e aí o momento das substituições que vieram do banco para resolver o problema do Papão, que estava meio enrascado nesse primeiro tempo. É aquilo que você comenta, né? Que na Série C tem que ter a transpiração, a força de vontade, que o Paysandu demonstrou no jogo de ontem. Principalmente jogando dentro de casa, Márcio, porque você perde a primeira bola, você perde a segunda, você perde as divididas, você faz sombra só, marca com o olho o adversário sente a vontade dentro da tua casa. E um detalhe interessante, na rodada até aqui, Márcio, todos os times que visitaram venceram os jogos. Então, o Paysandu não podia estar no meio disso. Ele foi o único que jogou em casa até aqui na rodada, até ontem, né? Dentro da rodada, que conseguiu vencer dentro de casa. Não mérito? Claro que com mérito. E aí, surgiu nas redes sociais, no segundo gol do Paysandu, uma dúvida se o Mário Sérgio estava impedido ou não. Quem assistiu à transmissão do jogo ao vivo, inclusive que quando é fora de casa não cede as imagens também, não é um lance conclusivo. Sinceramente, não é um lance conclusivo. E aí não é puxar para o time do Pará, prejudicar o time adversário, não é um lance conclusivo. Não tem VAR, foi dado o gol, né? É isso. Vamos então acompanhar, né, a classificação da Série C depois dos jogos no final de semana. Hoje com vontade, né, Márcio? Exatamente, está bem melhor hoje. Vamos lá. Na liderança, o Amazonas, 18 pontos, depois vem o São Bernardo, São José, Operário, Náutico, Confiança e Ipiranga fechando, e o Figueirense fechando o grupo dos 8 que se classificam para a próxima fase. Aí o Paysandu na 11ª posição, como você vinha comentando, né, Abner? A posição preocupava, mas a pontuação nem tanto, e agora só há um ponto do G8, né? E logo em seguida vem o Remo
com 11 pontos conquistados até agora. Ao mesmo tempo, 3 pontos da zona do rebaixamento, Márcio. Isso, tá bem o Paysandu está bem no meio, né? Ele está a 6 pontos do líder e a 6 pontos do Lanterna, bem no meio aí dessa. E se nós olharmos só para os nossos, a gente vai ver o Paysandu contra o Botafogo jogando fora de casa. O Botafogo tem 13 pontos, né? A gente vê aqui. E o Remo jogando em casa contra o Figueirense. O Figueirense também tem 13 pontos. Ou seja, a gente está cansado de falar, mas é real. Aquele jogo, se é que existe, de 6 pontos para cada um, né? Exatamente. Equipes que estão bem próximas ali da classificação. A Série C está assim, né? E é uma gangorra, Márcio. Operário e São José pisaram no G4. O Ipiranga sempre estava aqui por cima, já deu uma descida. O Confiança, a mesma coisa, voltou a ganhar agora. O Náutico tem mantido uma certa regularidade. Lá embaixo da tabela, o América, que deu uma disparadazinha nas últimas 2 rodadas, veio aqui, empatou com o Remo, ganhou em casa, mas já voltou para a zona do rebaixamento. O que a gente vê, Abner, é que pode ter uma pequena alteração, porque o Volta Redonda não jogou ainda, né? Tem lá, tá com 8 jogos disputados, né? Se vencer pode ultrapassar, enfim. É a única alteração que pode ocorrer até o momento. Na realidade, se ele vencer, ele bate nos 11 e fica aí com o Remo, Brusque, o Pouso Alegre. O importante foi o Remo vencer o Pouso Alegre, porque o Pouso Alegre parou jogando dentro de casa nos 11 pontos, né? Isso, estacionou lá, né? Estacionou lá nos 11 pontos. Bom, vamos agora, saindo da Série C, falar de Série D, porque o Águia foi a Manaus enfrentar o Nacional pela 9ª rodada da competição. O Azulão acabou conseguindo um empate sem gols com o time do Amazonas. Um pontinho muito importante fora de casa. Com esse resultado, o Azulão não vence a 2 jogos da competição, né? E na próxima rodada, sábado, recebe a Tuna Luso no Zinho Oliveira. O Águia empatou em casa contra o Trem, que ele tinha vencido no Amapá por 1-0. Foi enfrentar o líder da chave, pegou esse empate interessante também, um jogo fora de casa. A gente sempre espera mais do Águia pelo título paraense, por ter um time entrosado, um time bem treinado, e agora vai enfrentar a Tuna Luso brasileira. O Águia está na 2ª posição, a gente vai mostrar daqui a pouco, na tabela de classificação, e por um golzinho que a Tuna tomou ontem, estava 4-0, um golzinho, o Águia não foi para a 3ª colocação, a Tuna ficou no 3º por causa dessa diferença de gols aí, né? Pois é, falando então no próximo adversário do Águia, a Tuna jogou no final de semana, ontem pela Série D, enfrentou o São Raimundo de Roraima e goleou os visitantes. Vamos acompanhar. A Tuna abriu o placar depois de cruzamento de Pedrinho para Daelson, que deixou no jeito para Paulo Rangel. 3 minutos depois, Ícaro vacilou na frente do atacante Cruz Maltino e ele mesmo marcou o segundo da Lusa, 2-0. No final do primeiro tempo, Pedrinho chutou de fora da área e marcou um golaço. 3º da Tuna no Souza. Na volta do intervalo, Pedrinho cruzou para o ex-azulino Marlon fazer o 4º da Tuna. O São Raimundo descontou depois que a zaga da Lusa se atrapalhou e Iranildo fez o gol de honra do time de Roraima. Final, Tuna 4, São Raimundo 1. A equipe toda está de parabéns, vamos continuar focado, trabalhando, mais uma decisão no final de semana, para a gente, quem sabe, já concretizar a classificação. Paulo Rangel, que mostrou que tem um cheiro de gol, né? Recebe a bola, faz o primeiro, no segundo, inclusive bota uma velocidade, meu amigo. Não é fácil não, olha aí, no lugar certo, na hora certa. Esse último golzinho que a Tuna tomou foi exatamente o que tirou a Tuna da 2ª colocação, faz uma boa campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Você sabe por que a Tuna está indo bem na Série D, Márcio? Por quê? Um dos motivos? Porque você lembra daquela diretoria que trouxe a Tuna de volta para o cenário do futebol paraense, do futebol brasileiro na Copa do Brasil e nessa Série D, e que logo depois que teve essas conquistas, acabou sendo retirada pela presidente, voltaram. Assumiram de novo o futebol, como se fosse assim meio que independente, Márcio, responsáveis pelas despesas do futebol, para tocar o futebol, e aí a Tuna está jogando o que está jogando, está pontuando o que está pontuando, e tem tudo, Márcio, para conseguir a classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Parabéns aos Cruz Maltinos. E um detalhe, Paulo Rangel, já um veterano jogador, faz gol toda hora, e o Marlon, rapaz, também fez gol ontem. Parabéns, com todo respeito, aos nossos vovôs
super talentosas. E a Águia feliz da vida lá atrás, agora ela tá de boa. Lembra naquele jogo do Paysandu que ela estava revoltada? Cara, a Tuna perdeu um gol no finalzinho, que era o 5º, e a bola, ali onde ele está, o mascote da Águia, da Tuna, a bola passou ali, ele aproveitou e deu uma bicuda com raiva. Foi muito bacana também. Ele é um espetáculo à parte aí das partidas aí da Tuna Luso brasileira. Bom, a gente está com os clubes muito bem na Série D. Vamos então acompanhar a classificação para reforçar aí a posição de Águia e Tuna no grupo 1. Temos aí o Nacional liderando, logo depois vem o Águia com 16 pontos. A Tuna colou aí no Águia de Marabá, aí o Águia na frente por questão de saldo e o Maitá do Acre na 4ª colocação. Lembrando que os 4 passam para a próxima fase. Olha, aí tem que olhar para o Princesa de Solimões, que é o 5º, né? Então tem 10 pontos. A Tuna e o Águia têm 6 pontos na frente do Princesa de Solimões, que está querendo entrar ali. Quem tem que estar preocupado com o Princesa é o Maitá. Então, Águia e Tuna já estão com um cheirinho de classificação para a próxima fase. Muito bem. Vamos agora mudar, falar de futebol feminino, 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Ontem, aliás, o Remo fez no final de semana o jogo de ida da final contra o Misto no Bainão. No início do jogo, o time do Mato Grosso abriu o placar com Bia Batista. No final do primeiro tempo, depois de canteio, a Rayane aproveitou a bagunça na zaga do Leão e selou a vitória dos visitantes. Você vai acompanhar aí o segundo gol da equipe do Mato Grosso. No final, Remo 0, Misto 2. No domingo, o Remo faz o jogo da volta contra o Misto na Arena Pantanal, Abner. Olha, nós que sempre elogiamos as meninas do Clube do Remo, vamos continuar elogiando e incentivando. Por quê? Porque elas já conseguiram acesso para a 2ª divisão do futebol brasileiro. Isso que os meninos estão tentando, as meninas já conseguiram. E afinal, é um detalhe, um jogo embaixo daquela chuva de sábado, Márcio. O time do Remo é um time técnico, teve dificuldades com muita água no gramado, não que o gramado tivesse ficado também impraticável, mas o Misto também é um time super regular e não chegou na decisão à toa. Agora vamos torcer para as meninas fazerem uma despedida, no bom sentido, podemos dizer assim, na decisão lá no Mato Grosso. E quem sabe, vão buscar um 2-0, vai para as penalidades máximas e a gente mostra aqui as meninas levantando a taça de campeã da Série C, né? Vamos ficar na torcida, mas desde já estão fazendo uma excelente campanha na competição. Abner? Que na realidade não é a Série C, é a 3 do brasileiro. A3. Abner, daqui a pouco você volta. Com o jogador do Paysandu que fez uma homenagem bem interessante ontem. Maravilha, até mais. Bom, a seguir, bem positivo aí para o futebol paraense, bem positivo, né? Márcio, com vitórias de Remo, Paysandu e Tuna Luso brasileiro. O Águia pela Série D empatou contra o líder fora de casa, também bem posicionado na Série D. As meninas do Clube do Remo acabaram perdendo por 2-0 dentro do Bainão, o primeiro jogo da decisão do feminino, da Série A3 do brasileiro. Ponto negativo, né? Mas já estão classificadas, já tiveram acesso. Então, vivemos um bom momento no futebol paraense no final de semana. E a gente começa com o Remo, que chegou à 2ª vitória seguida fora de casa, venceu o Pouso Alegre com 1 a menos, né, Abner? Exatamente. Poderia ser improvável, mas foi possível, porque o Remo perde esse jogador ainda no primeiro tempo. O Fabinho, o atacante Fabinho, né, mas consegue essa vitória estupenda, né? 6 pontos em 2 jogos fora de casa, cumpriu 2 agendas e agora vem para dentro de casa. O Remo já lançou a promoção, R$20 o ingresso, de arquibancada, 40 cadeiras, estacionamento de graça, Mangueirão contra o Figueirense, que é para chegar no G8. Esse é o plano do Remo nesse jogo dentro de casa, Márcio. E o Paysandu, jogando ontem na Curuzu, sem torcida, conseguiu vencer novamente, né, Abner? Também que parecia uma vitória improvável em virtude do que nada fez no primeiro tempo, ou seja, ou melhor, fez sim, fez muito mal o primeiro tempo ontem, tomou o gol. Tudo poderia levar para uma crise estupenda, mas o Paysandu no segundo tempo, principalmente depois das mudanças do técnico Marquinhos Santos, que botou os jogadores na posição correta, lançou o Nicolas Careca, né, que deu essa força no ataque também, e o Mário Sérgio que voltou a marcar, fazendo os 2 gols. Aí o Arthur, bastante criticado, começa a jogada e é um motorzinho no meio de campo do Paysandu, né? Exatamente. Vamos acompanhar então a classificação da Série C, depois dos jogos do final de semana. O Amazonas continua líder, seguido por São Bernardo, São José, Operário, Náutico, Confiança, Ipiranga e Figueirense. Paysandu, 11º colocado, e o Remo aí na 12ª posição. As 2 equipes saíram da zona do rebaixamento. Está tudo tão próximo, Márcio, que você está a um passo da zona de rebaixamento e uma caminhadinha da zona de classificação, ou seja, a regularidade que Remo e Paysandu a partir de agora só some resultados positivos. E mais, Márcio, se Remo e Paysandu vencerem todos os seus jogos dentro de casa a partir de então, eles conseguem classificação possivelmente
né, para a próxima fase da competição. Mas aí tem que combinar com os adversários também. Estamos quase no meio da Série C, né, Abner? São 19 jogos, aí o Paysandu e o Remo chegando aos 9 jogos, quase na metade. Exatamente. E ainda tem gente chegando, ainda tem gente para estrear. Exatamente. Né, ainda tem muito que melhorar e a gente espera que melhore para que a gente tenha uma segunda-feira ancestral que a gente está hoje aqui, Márcio. Bom, aí quem está numa segunda-feira muito boa é um jogador do Paysandu em especial, que você vai contar uma história dele agora? Gabriel Bernard. 22 anos, conseguiu a titularidade do Paysandu, também achavam improvável, mas não é, e é um goleiro que tem tido uma regularidade bem interessante com a camisa do Papão. E ontem, o repórter da Rádio Liberal, vamos dar o crédito, o Luiz Antônio, conseguiu uma imagem, no apagar das luzes da Curuzu, do goleiro do Paysandu de joelhos. Ele não atravessou o campo, né? Ele deu a volta no campo e explicou para a gente por que ele tomou essa atitude pós-jogo. Vamos lá. Só para esclarecer o motivo da minha promessa de ter dado a volta no campo de joelhos, hoje, dia 18 de junho, é aniversário da minha mãe, coincidiu com o nosso jogo contra o Floresta, que nós precisávamos dessa vitória. Então, pela vitória e pelo aniversário dela, eu prometi que se a gente ganhasse esse jogo, eu ia dar essa volta de joelhos no campo e, graças a Deus, a gente venceu e eu pude cumprir a promessa. Imagem meio improvisada, mas vale a pena mostrar. Claro. E dona Cíntia, parabéns para a senhora, muita saúde e parabéns pelo filhão que está mandando muito bem no gol do Papão. Márcio. É isso, Abner, valeu, obrigado a sua companhia. Amanhã tem muito mais. Sexta-feira tem o Te Mexe, né, Abner? Te Mexe, manda um vídeo pra gente. Tchau, até amanhã.